estão à sua disposição. Agora eu vou ao vivo com o Thiago Moraes. O Thiago é professor doutor na UESP, no campus de Picos. Ele é líder de um grupo de pesquisa super importante, o SCADA, que é Estudo em Ciência e Análise de Dados na Administração. E aí a gente resolveu chamar o Thiago, porque num cenário de pandemia, a estratégia baseada em dados, ela se torna muito mais relevante. A sensação que a gente tem é que a gente validava só até um determinado momento a questão dos dados e a gente estava aprendendo. Claro que alguns muito adiantados, mas a maioria de nós não sabia como lidar com essa situação. Então, assim, hoje existe, de fato, um estoque de inteligência sobre como reagir a um evento de proporções globais, exatamente por conta desse legado que será deixado, dos dados que estão sendo aí levados em contas, né, e que vai nortear várias abordagens, várias decisões no futuro, tanto no campo de políticas públicas quanto na área de negócios. Se não fossem os dados, que são informações sobre cenários em áreas distintas, a gente não teria um retrato, um diagnóstico, uma radiografia disso. E aí a gente convidou no quadro Hard Work o Thiago Moraes, que é um especialista, é um doutor num assunto, é um doutor dado, eu brinco com ele, né? E aí a pergunta é, como é que as empresas, elas podem construir uma cultura de dados? A maioria das cidades no Brasil, também capitais, elas não tinham processos digitalizados. E estar no digital não é ter uma rede social, é estar muito mais que isso e é ter informação muito mais que isso. E os dados também são parte desse cenário. Então, queria agradecer ao Thiago, agradecer que ele está aí. Thiago, muito obrigada por ter aberto aí um espaço na sua agenda para conversar com a gente sobre um assunto que parece distante e que a gente vai ter a responsabilidade de traduzir para o nosso telespectador e internauta sobre a importância dos dados, o que são os dados, né? O que são dados, para poder a gente simplificar para o nosso internauta e telespectador. Bem-vindo, muito obrigada. Maia, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite também para todo mundo que está assistindo, falando nisso hoje. E a tua primeira pergunta sobre a questão dos dados, o que é dado, me remete a... Eu te peço até permissão para fazer uma breve digressão sobre os dados, a importância deles nesse contexto, como criar uma cultura forte de dados e o momento que a gente está vivendo. Existe uma expressão que foi cunhada por um escritor norte-americano chamado Alan Silverstein, que ele deu essa expressão chamada de Tesseract por um momento de perda, de desnorteamento que ele teve quando perdeu esposa e filho. E o sentido da palavra começou a mudar com o tempo para poder representar um momento que a gente não está entendendo muito bem e é uma transição pelo qual a gente está passando, que é justamente o que a pandemia está fazendo com que a sociedade, com que as organizações enfrentem. Então, o antigo já passou, o presente, usando a linguagem mais tecnológica, o presente está sendo instalado. A gente está fazendo download do presente. E o futuro, a gente não sabe ainda para onde vai. Então, é uma mudança histórica, a gente está passando por um momento de Tesseract. As empresas, as organizações, as pessoas estão tendo que enfrentar os últimos 25 anos de evolução digital, de evolução na comunicação, agora, em questão de 3 meses. E isso está exigindo, como o próprio Bruno falou há pouco tempo, uma comunicação, e muito além disso, a base para a comunicação pode estar lá no registro de todos os eventos que estão ali no entorno do contexto da organização. Seja ela uma organização privada, seja ela uma organização pública, como você falou há pouco tempo, existem setores que estão passando obrigatoriamente por essa transição já há um bom tempo, e outros que estão tendo que enfrentar isso no processo de transformação digital. Né? É o setor bancário, que já vinha se transformando por meio das fintechs, o setor de saúde, que já vem utilizando fortemente diagnósticos por imagem, utilizando inteligência artificial. Né? O mercado jurídico também está começando a se transformar, a gente vê as audiências virtuais, a gente vê aí sentenças que já são suportadas por inteligência artificial, e principalmente o mercado educacional, que o mercado educacional é a liga que vai fazer a conexão entre todos os setores.
as universidades, as instituições privadas de ensino, as universidades públicas, os institutos federais, estão se vendo num momento de obrigatoriedade de transformação digital. E é onde a gente entra no contexto de cultura. Muitas empresas foram para o digital nesse momento, mas não se transformaram para o digital. Porque se transformar para o digital exige cultura. E mudar a cultura vai exigir mudar método, vai exigir, inclusive, mudar valores, crenças e experiências, como essas 10 tendências que você acabou de citar aí há pouco tempo. Então, os processos mudam e o ser humano vai estar no centro disso tudo, por meio da aprendizagem. É incrível isso porque assim, os benefícios são enormes. E quando a gente fala de dados, por exemplo, um empreendedor que está nos ouvindo ou um profissional liberal, é ele ter uma memória do perfil do seu consumidor, do seu cliente, o que ele mais comprou, qual é a idade dele, de que região ele pertence, qual a faixa de preço que ele prefere, qual a cor que saiu mais, se ele comprou várias vezes, ele comprou norteado por que ação, que hábitos esse consumidor tem, ele comprava no presencial ou ele comprava no digital. Quando ele comprava no digital, ele era mais, ele conseguia concluir a compra dele no e-commerce, quando ele entrava numa loja digital, ele ia até que passo, até onde eu consegui ir para lidar com esse consumidor. E esse consumidor, ele pode ser um paciente da medicina, ele pode ser um aluno ou um pai de aluno, ele pode ser alguém que compra sapato, alguém que compra comida. E esse relacionamento, ele é tão sério que a gente tem hoje a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que estava para agosto, foi para maio do próximo ano por causa da pandemia, já voltou para outubro de novo. O Alan Costa me atualizou sobre isso semana passada. E essa relação, ela não é que ela seja complexa, ela é fundamental. Não dá para você fazer mais nada no seu negócio do que você tem em caixa, do que você precisa comprar, quanto você gastou, se você gastou mais, se você gastou menos, qual o cálculo do desperdício, sem você ter essas informações. O dado são informações, não é, Tiago? Traduz isso melhor do que eu fiz aqui, de forma, eu não sou uma especialista, mas eu amo a cultura de dados. Quais são os benefícios que uma empresa ou um profissional pode ter quando ele tem essa cultura de dados e dá a importância devida a dados? O que você falou está essencialmente no contexto da cultura de dados, certo? Então, a princípio, tem que se preparar as pessoas para isso. O processo de aprendizagem dentro da empresa, por menor que ela seja. Às vezes não. Quando você me pergunta, Tiago, por onde eu começo? O importante é começar lá no gênese do dado, lá no registro do dado. Lá onde aquele dado tem início. Pode ser naquele momento em que o consumidor entra em contato com a empresa para perguntar um preço. Eu já vi consumidores reclamando sobre perfis no Instagram que não colocam um preço. E eles apelam para que os consumidores se direcionem até o direct, para poder falar pessoalmente ali. Então, isso já não é mais tanto a conveniência do consumidor. Então, se você vai no gênese do dado, para lidar desde o momento em que o usuário está fazendo o primeiro contato, ele está fazendo o primeiro registro. Aquele primeiro registro, de alguma forma, tem que estar armazenado. Então, tem que ter gente preparada para isso. E, principalmente, o líder, o gestor, o diretor, o dono, tem que ser o principal interessado e o principal envolvido. Se o líder não estiver envolvido no processo de transformação digital por meio de cultura de dados, o processo não vai acontecer. Eu costumo dizer que contra dados não há fatos, porque não diz contra fatos não há argumentos. Eu acho que contra dados não há fatos, porque ele é real, a informação que ele dá é real. E aí pode ser um processo automatizado de você colher essas informações, que vai além do nome, do endereço, da idade, vai você ter todo um estudo. E aí você precisa de um analista de dados ou ter um departamento na sua empresa voltado para isso. Veja, nós falamos de comunicação, agora a gente está falando disso, de alguém que saiba interpretar e que saiba implantar e validar uma estratégia em relação a isso. E aí o Tiago, ele tem aí uma história que são os 4 Ds da cultura de dados. Eu já vi o Tiago falando, já fui aluna dele num treinamento, e aí eu acho que um dos Ds não pode ser desespero, né?
Quais são Então, os 4Ds, Thiago? É alfabetização de dados, o que mais? O que é alfabetização de dados? essa alfabetização de dados está relacionada principalmente a esse processo de aprendizagem. Certo. Então, não é preciso combater as fobias relacionadas à tecnologia Sim. e as fobias relacionadas à lida com os dados. E a questão da maturidade dos dados, que é o segundo D? Os dados têm processo de vencimento, eles passam por um processo em que eles perdem a validade. É importante para o gestor do negócio, é importante para a equipe dele entender o momento em que aquele dado é válido para a tomada de decisão, para a otimização do recurso que vai dar base à tomada de decisão. Então, a partir do momento que aquele dado já não é mais válido, ele perde a essência dele, e aí onde a gente vê um aspecto legal da coisa. Na Lei Geral de Proteção de Dados, isso já é previsto. E aí a liderança baseada em dados e o processo de tomada de decisão toda baseada Isso. em dados. A gente está falando para uma pessoa que nunca ouviu falar de ciência de dados e ele é um empreendedor e ele quer começar a entender de dados. Ele começa por onde na empresa dele? Aí, às vezes, o empreendedor, ele começa ali no caderninho de registro de contas, entendeu? Ali ele registra na mão, ele tem a nota promissória. Aquilo já é um gênese de dado, ali já é uma origem do dado. O que ele pode fazer é um esforço um pouco maior para poder tentar transformar isso para meio eletrônico. Para quê? Para poder dar mais eficiência aos processos dele e ele não mais perder tempo anotando nada no caderno. É. Então, O é um Tiago, passo de cada vez. sim, o Tiago, ele me deu uma aula uma vez, que a mim e a outras pessoas, de como construir um algoritmo. Na medida que você tem um caderninho que você digitaliza, você consegue fazer a mineração dos dados. É você misturar as coisas. Por exemplo, eu já dei alguns desafios para o Tiago me ajudar em algumas coisas, dele construir um algoritmo que me dizia quantos jovens tinham interesse num produto X, quantas vezes eles compraram e qual era a autonomia financeira deles. E se eles estavam empregados ou não e qual o nível de escolaridade. Ele criou um algoritmo que me deu exatamente essa informação. Então, uma vez com os dados, você pode criar produtos baseados nesse público seu. O dado vai te dizer qual é. A maioria dos seus clientes tem X idade, mora em tal lugar, comprou isso. Então, esse produto aqui nunca saiu. Se saiu, foi só uma ou duas vezes. Não é isso, Tiago? Traduzindo, estou aqui como boa aluna aplicada, tentando te ajudar e traduzir. E aí eu tenho... Está fazendo o dever de casa, né? Pois é. Aí, só para encerrar, a gente tem aqui 10 passos para criar uma cultura orientada por dados, que é da Harvard Business Review, que é exatamente o que a gente vai mostrar e o que o Tiago falou. A cultura orientada por dados começa lá de cima. A gente vai compartilhar aí a cartela. Nas empresas que adotam uma cultura orientada por dados, a autogestão é valida. A outra, selecione as métricas de forma cuidadosa e inteligente. Não adianta você ao escolher o que deve ser medido e quais as métricas e os funcionários devem utilizar, mas os líderes devem validar. A terceira, não isole os cientistas de dado. Esses profissionais não devem ser isolados, ao contrário, tem que ter espaço para ele, é como os criativos. Resolva com agilidade problemas básicos de acesso a dados, porque a reclamação mais comum é a dificuldade de obter até mesmo os dados mais básicos, por isso que é importante ter um profissional. Esteja ciente do nível de incerteza. Todos sabem que não é possível obter certeza. Mesmo assim, a maioria dos gestores continua exigindo que das suas empresas respostas sem a medida correspondente à confiança que só os dados podem dar. Prefira provas de conceito simples e robustas, não as requintadas e frágeis. Ofereça treinamento especializado no momento certo. Utilize a inteligência analítica para ajudar os funcionários e não apenas os clientes. Olha que dica legal. Esteja dispostos a trocar flexibilidade por consistência, pelo menos no curto prazo, e crie o hábito de explicar as escolhas analíticas. Você tem que ter esse pensamento de analisar as coisas. Acho que a gente deu uma boa dica aí, né, Tiago, para as pessoas começarem a perceber. Qualquer coisa, você tem que pesquisar, né, para saber por onde você começa a ciência de dados, mas eu acho que a gente despertou muito bem aqui. Muito obrigada, Tiago. Maia, eu que agradeço pelo convite, fico à disposição e quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato por meio
do Instagram, do grupo da gente, né, que é o @escadascience. Então, a gente está aí para treinamentos, consultorias e o que for preciso para ajudar, desde o pequenininho até o maior, a passar por essa transformação digital e de dados. E é legal, é escala.